Meus amigos e meus irmãos, o nosso momento inicial, nós vamos fazer uma pequena pausa para irradiar a nossa mente em favor de todos os acidentados, incluindo a jovem Sheila, somente por alguns segundos. Bem, nós iremos dividir o nosso módulo em duas etapas. Como já temos o material de ontem e teremos o material desta primeira hora, nós iremos abrir um pequeno espaço a perguntas. As perguntas se devem cingir ao tema de ontem e de hoje. E naturalmente não teremos ensejo de responder a todas. Assim iremos selecionar aquelas de interesse geral e que nos propiciem em meia hora fazermos a abordagem para que a questão fique bem esclarecida dentro do temário que é o homem perante a sua consciência. O módulo de hoje nos enseja uma análise do homem social. E nós iremos começar por uma das orações mais antigas da humanidade. Uma que está inserta no conjunto de livros dos Vedas, na doutrina dos Upanishads. A palavra Upanishads, em sânscrito, significa ajoelhado aos pés do mestre para aprender. E a oração diz: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Nestas três frases estão a síntese de todas as aspirações do gênero humano. Transitar da treva para a luz é sair da ignorância, rumar na direção do conhecimento, buscar a verdade no contexto de Jesus, procurar instruir-se dentro da colocação kardeciana, adquirir a sabedoria para poder encontrar a sua plenitude, deixar a mentira, o engodo, a ilusão e procurar o real, aquilo que é de melhor para nós, simbolizado nesta verdade de todos os tempos, e sair da morte, da ignorância das leis da vida, do corpo físico, na direção da imortalidade. A libertação, a plenitude do espírito, é o que nos recomendam os Upanishads. Durante a Segunda Guerra Mundial, o almirante Hart, quiçá inspirado nesta oração, concebeu um texto contemporâneo, no qual ele assevera: Senhor, ajuda-me a fazer tudo aquilo que eu devo fazer, a não fazer tudo aquilo que eu não devo fazer. Porém, dá-me sabedoria
para distinguir uma coisa de outra. Esse é o grande desafio do homem social. O que é que ele deve? O que é que ele não deve fazer? Para que ele possa logicar nessa dicotomia do que deve e do que não deve, é necessário possuir o conhecimento. Nem sempre, no entanto, o conhecimento é sabedoria. O conhecimento é uma informação intelectual. A sabedoria é a síntese do conhecimento intelecto-moral. Allan Kardec cunhou com muita propriedade a expressão intelecto-moral, que representa as duas asas da evolução, para que o indivíduo possa alçar-se no oceano infinito da sua própria realização. Ele deve saber, ele deve viver, ele deve amar e ele deve conhecer. A prece do Almirante Hart pede a Deus que dê ao homem a sabedoria, para que ele possa discernir entre o que deve e o que não deve fazer. E isto é muito relevante. O admirável filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, que se tornou um ponto divisório do pensamento teológico e filosófico da segunda metade do século XIX, entre as suas admiráveis colocações, afirma: aventurar-se produz ansiedade. Não se aventurar leva o homem ao estado de desequilíbrio. Toda vez que nos reportamos à aventura, o indivíduo supõe uma incursão no oceano do prazer, das dissipações. No conceito técnico de Søren Kierkegaard, aventurar-se é experimentar o ideal ainda não fruído, tentar uma realização que possa plenificar e ainda não logrou aquele estado de plenitude. Ele recomenda a necessidade de o homem se desincompatibilizar com a rotina, sair desse estado de marasmo, não se conformar no sentido de uma aceitação tácita e mórbida com aquilo que ele já conseguiu. A sede de infinito deve ser a pauta do processo evolutivo da criatura humana. Não se bastar aumentar sempre os seus horizontes, as suas conquistas. Mas ao aventurar-se, o homem cria um quadro de ansiedade. E a ansiedade, psicologicamente, é um estado patológico, principalmente quando se faz acompanhar de efeitos psicofísicos. Porque esta ansiedade natural de aguardar uma coisa pela qual se espera com tranquilidade é um fenômeno natural. Pode parecer um paradoxo ter ansiedade por uma coisa natural, mas é aquela espera, a expectativa, em que o centro de interesse está voltado para o que se deseja lograr. Esta ansiedade é perfeitamente normal. Aguardar uma pessoa querida que está demorando de chegar e ficar numa tranquila expectativa. Quando esta ansiedade se faz acompanhar de sudorese, de colapso periférico, de palpitações e de agitação, ela já tem um caráter psicopatológico. Já não é um estado normal. E isso é a divisão entre o fenômeno do homem social tranquilo e do homem social patológico. O admirável Friedrich Nietzsche teve a ocasião de fazer uma análise contemporânea no século XIX e dizer que a sociedade marchava para um estado de liberdade escrava. O homem estava perdendo as suas realizações e, à medida em que se massificava, ele se tornava servo da escravidão daquilo que desejava possuir, tornando-se, por outro lado, escravo de outro homem. Marx
fazendo uma análise da massificação humana, afirmava que o indivíduo se estava desumanizando. E esta desumanização poderia levá-lo a um estado patológico, de loucura daquelas mais graves. E seguindo a mesma linha de raciocínio, chegaram os demais filósofos à certeza de que o homem contemporâneo estava perdendo a sua identidade, constituindo a nossa uma sociedade espelho, em que as pessoas não têm mais a sua identidade, como fruto desta tradicional ansiedade. A ansiedade é um dos maiores adversários do homem moderno, que para adquirir uma abrangência das informações, perde-se no contexto da superficialidade. Costuma-se dizer, na área da cultura, que este indivíduo faz lembrar as pessoas falsamente cultas, aquelas que têm um conhecimento superficial de cada coisa, porém não têm profundidade em coisa nenhuma. Seria cultura seleções do Reader Digest. Já Victor Hugo afirmava no século XIX, é melhor conhecer algo em profundidade do que de todas as coisas conhecer um pouco, terminando por não saber coisa nenhuma. A ansiedade é um adversário cruel do homem, porque o desloca da órbita das suas realizações e sempre o coloca onde ele não está, fazendo que ele não esteja no lugar em que se encontra. Isto é, o indivíduo vai ao teatro, e ao chegar ao teatro, ele começa a aguardar com ansiedade pela apresentação da peça. Ao invés de fruir a satisfação dos minutos que o separam da apresentação, ele começa a desejar que o relógio avance para que a peça seja logo apresentada. E nesse estado de ansiedade, ele não dialoga, ele começa a ter determinados desequilíbrios psicológicos. A peça começa e ele fica ansioso para saber o texto da peça. Como é que a peça vai acabar? Há pessoas que quando vão ler um livro, leem logo o primeiro capítulo e vão logo ao fim para ver como é que acaba, para poder conseguir ler. E como já sabe como é que acaba, então não lê, porque não tem interesse, já sabe como é que acabou. Quando o mais importante não é saber como acabou, mas saber o retrato psicológico de cada personagem, identificar-se com o autor, penetrar na mensagem subliminal do autor e não saber o enredo brusco, o começo, o meio e o fim. Na peça de teatro, o indivíduo fica ansioso e à medida em que o drama se desenrola, a comédia ou a tragédia, ele não participa, porque fica achando aquilo muito monótono e fica a dizer, isso nada tem a ver com o texto, embora ele não conheça o texto. Um amigo nosso do Rio Grande do Sul, um homem erudito, Dr. Paulo Ecker, dizia que isto é muito mais acentuado no temperamento latino, que nós, os latinos, não temos paciência pela nossa ansiedade em ler um livro ou em ouvir uma conferência. Quando nós vamos ouvir uma conferência, nos armamos ou totalmente favoráveis ao orador ou totalmente contra o orador. Vamos para lá para brigar com o orador. Se ele tentar me injetar a ideia dele, está muito enganado, porque ele não vai me dobrar. E tomamos aquela postura contra o orador. O orador propõe o tema, porque uma conferência tem sempre 3 partes, tecnicamente. A apresentação do tema, a discussão do tema e a conclusão do tema. Na hora que o tema está sendo apresentado, o ansioso diz, olha que bobagem, quem é que não sabe o que ele vai falar? Já vi que não vou gostar do tema. Na hora da discussão ele fica de lá, não concordo, eu não concordo. E quando chega no fim diz, não estou entendendo nada do que esse cara falou. Ele não acompanhou a conferência. A mesma coisa acontece na leitura. Ele começa a ler o livro e nas primeiras páginas, que normalmente não dizem o texto do livro, ele discorda e diz, não gostei desse livro. Esse autor ou é muito simples, ou é muito complicado, e joga para lá. E vive sempre buscando novas ideias. Faz muitos anos eu conheci um rapaz que lia muito,
era no tempo que havia bonde. Eu sei que não é da época dos senhores, mas naquela época que havia bonde, as viagens eram mais lentas e as pessoas mais cultas, mais eruditas, viajavam lendo para não perder o tempo, o que eles faziam grande mal à vista. Também não era muito de cultura, era para todo mundo saber que ele era um intelectual. Ficava lendo no bonde. E eu tinha um amigo que morava perto de mim, ele carregava sempre 4, 5 livros, e no nosso bonde ele ia sempre lendo, e eu ficava com uma inveja da minha incultura, porque não dava tempo nem de eu pensar nos meus problemas, menos de ler. E um dia, muito entusiasmado, eu era jovem, disse ao pai dele que realmente era um homem culto. Eu disse, mas seu filho é uma cultura extraordinária, não é mesmo, senhor fulano? Ele disse, não, meu filho não tem cultura nem tem opinião. Meu filho é o último livro que leu. Porque ele, de acordo com o autor, ele mudava de opinião. Se ele lia Marx, ele ficava socialista. Se ele lia Nietzsche, ficava pessimista. Se ele lia Hegel, ficava negativista. Se ele lia Kardec, ficava espírita. E se ele lia o Dalai Lama, ele ficava budista. Então ele era o último livro, porque era um ansioso. A ansiedade faz parte do nosso cotidiano. Vamos a uma conferência. E isso se dá muito conosco, aqueles que estamos de frente da plateia. Comigo, que já sou veterano da Guerra do Paraguai, nessas questões, o problema do homem social e psicológico é muito curioso. Eu chego a um auditório e os ansiosos vêm logo falar comigo. Eles já me esperam na porta. Na hora que eu vou entrando, eles olham para o relógio para me controlar e dizem, numa pergunta, é o senhor? Como eu já sei que ele é um ansioso, eu aplico uma terapia de choque. Eu digo, não sei. Mas não é o senhor? Eu digo, eu não sei. Não é o senhor que vai falar? Eu digo, ah, sim, sou eu quem vai falar. Porque ele é tão ansioso que não completa a frase para não perder tempo. Acham que nós temos que conhecer. E para que eles comecem a receber uma dose de calma, eu respondo por etapa. Então eles me dizem, seu Edivaldo, veja lá, tem que começar na hora. E eu redargo. Como o senhor vê, eu estou chegando meia hora antes. Eu sempre chego entre 40 e 30 minutos antes. Eles, mas senhor Edivaldo, vai começar na hora? Eu digo, também não sei. Eu sou convidado. O senhor pergunta ali ao diretor, o presidente do centro, ao meu anfitrião. Então ele fica irritado, porque ainda falta meia hora. Fica para lá e para cá. Daí a pouco ele vem dizendo, falta 5 minutos. Eu sorrio e digo, pois não, senhor. Pode falar com ele. Por fim, como nós latinos não somos ladinos, a coisa atrasa um pouco e ele já fica de mau humor e senta-se contra mim, que não tenho nada com isso. Eu começo a falar, ele olha para o relógio e me olha, como que diz, estou controlando. E eu digo de mim para comigo, eu também. Daí a 5 minutos ele olha novamente, como se tivessem passado 2 horas. Eu sorrio para ele e digo, coitado, ele ainda vai aguentar entre 60 e 70 minutos. Porque uma conferência clássica deve ter uma duração de 60 a 70 minutos. Uma aula de 45 a 50 minutos. Uma conversa sem tempo demarcado. Então não adianta ficar olhando o relógio, porque ela só acaba quando acaba. E quem veio a uma conferência deve predispor-se a esses 60, 70 minutos. Não aquelas célebres conferências de 3 horas que todo mundo dorme. Até o orador, ele vai cansando, vai cansando. Vai cansando e no fim nem ele aguenta. Mas o ansioso fica. E quando termina, ele não acompanhou a conferência, acompanhou o relógio, ele vem até mim e diz, mas senhor Edivaldo, o senhor demorou 2 horas, não é? Eu digo, só se foi no seu relógio, porque no meu foram 65 minutos. Não, senhor, eu controlei. Eu digo, então mande consertar o relógio, porque eu também controlo. Por incrível que possa parecer, dezenas de pessoas me dizem, eu vi uma conferência do senhor de 2 horas. Eu jamais, em toda a minha vida, proferi uma conferência de 2 horas. Um seminário, que é uma conversa estilo aula, tem um tempo pré-determinado. Este é de 1h45. Eu não posso fazer de 1h50 nem em 15 minutos, porque a pauta me dá 1h45 minutos. Então é o estado de ansiedade. A ansiedade é um grande adversário do homem contemporâneo, porque ele vai à conferência, mas não para aprender. Ele vai porque não tem o que fazer. E como na conferência ele não quer aprender,
Ele está ansioso que acabe para chegar em casa, ler um jornal, se é ela, para ligar a televisão e ver a novela melosa, aquela mortandade, aqueles adultérios entre Rio e São Paulo, que ninguém aguenta mais. Agora no Pantanal ninguém aguenta mais, tanta lama. Então, ela está louca para chegar em casa, mas ela também não quer assistir a novela. É para poder amanhã na repartição dizer: você viu, querida? Ah, mas está ótima, mas está ótima. E aí ela faz um outro mecanismo psicológico. A frustração conjugal, ela transfere para a novela. Uma amiga me falava de uma novela que eu vi com Tarcísio Meira, e ela me disse assim: ah, Divaldo, você necessita ver quando ele entra e faz aquele jogo de ombros. Você necessita de ver. E eu disse: não, porque se eu for ver, até eu fico apaixonado, eu não quero ver. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu não vou. Ela disse: ah, mas você precisa de ver. E eu fiquei meditando o marido, coitado. Aquele maracujá murcho, aquela coisinha, me deu uma compaixão. No primeiro dia que eu estive com ele, eu digo: meu filho, o que que há? Faça musculação, corra para a praia. Porque o casamento estava com Tarcísio Meira. Imagine, essa pobre senhora sai da novela e olha para o marido. Não dá. Ela tem que ir para a próxima novela. É a ansiosa. Mas o marido também, ele está ali louco para chegar em casa, para pegar o jornal de esportes, para se realizar na Fórmula 1, 2, 3, 15, 17, que tem fórmula de tudo, para ler os crimes, pega a página dos assassinatos, o jornal derrama sangue, e ele olha e diz: nos bairros humildes, uma pessoa me dizia: o nosso maior cartaz no Rio de Janeiro é despertar às 6, comprar na estação o dia. Em São Paulo, notícias populares, chega a sujar a mão de sangue, e a gente vai ler dizendo assim: esse aqui eu conheço, esse aqui é de lá. A gente se realiza. É o ansioso. O problema da ansiedade é um problema do homem social contemporâneo, do homem psicológico. E esta ansiedade leva o indivíduo ao medo. Ele passa a ter medo de amar, a ter medo de confiar, a ter medo de viver e a ter medo de ter medo. Há pessoas que vivem com medo de ser medrosas e então fazem um mecanismo de ansiedade, de depressão, porque têm medo de ficarem medrosas. Pode parecer um estado paradoxal, profundamente real. E esse medo nos está consumindo, principalmente consumindo aqueles que possuem haveres, que têm medo de perder esses haveres, que os colocam em caixas fortes nos bancos, ou que, tendo joias, fazem cópias das joias para não serem vítimas de assalto. Eu conheço umas senhoras ricas que me dizem: você vê, isso aqui não é o diamante que meu marido comprou. Esta aqui é uma imitação. O diamante está na caixa forte do subterrâneo do Banco do Brasil. Como todo mundo sabe que eu tenho diamante, eu uso esse que é uma imitação perfeita. Se o ladrão levar, eu perco apenas 50 mil cruzados. Não, 50 não, essa palavra tá... 50 mil é uma coisa horrorosa. 49 mil. Então, levam-me. E aí eu já fico ainda com 1000 cruzeiros para poder mandar fazer um outro. É o medo. E outras, eu fui um dia a uma recepção social. Por incrível que pareça, de vez em quando também a gente vai convidado e tem que ir. Eu fui com um grupo de pessoas amigas que eram de alta classe e eu, coitado, ali naquele meio. Mas quando nós subimos o elevador, éramos todos mais ou menos iguais. Como depois do dia 16 de março. Todo mundo igual. Mas aí na subida do elevador, quando fechou, apareceu a diferença. Uma senhora tirou o sapato e tirou as argolas. Colocou. No outro pé, ela tirou o colar. Colocou. De outra parte, ela retirou os braceletes e os anéis. Quando eu olhei, era uma joalheria. Nós entramos e ela brilhou. Em determinado momento, ela disse: Divaldo, quando quiser ir, avisa. Eu digo: até que eu já quero. Entramos no elevador, ela começou a pôr no sapato. Então eu disse: para que isso? Ah, pro ladrão não roubar. Você acha que eu sou boba?
Para ele me roubar, tem que tirar os sapatos, tem que tirar a roupa. E até lá, alguém chega para me salvar. O medo. O medo está nos destruindo e massificando. As nossas casas tornaram-se verdadeiros presídios. Como diz muito bem a crônica do dia a dia. As famílias, as pessoas honradas que pagamos impostos, vivemos trancadas com circuito de televisão. E na rua, os bandidos tranquilos escolhendo qual é a casa que vão assaltar. É o paradoxo do medo. Mas este medo atinge proporções de tal natureza que para sobrevivermos, formamos grupos de defesa. Abandonamos as residências, vamos para edifícios de apartamento que têm um controle, ou vamos viver em recintos fechados, condomínios privados. Ali então nós nos reunimos, nos fechamos e ficamos apavorados que entrem os bandidos. As pessoas devem identificar-se à porta, tem uma série de requisitos, o que não impede que sejamos também assaltados nos condomínios. Porque os bandidos, por outra razão, socializam-se e passam também a agir em grupo. Tem sindicato, se reúnem, fazem programação psicológica, tem terapeuta, tem psicanalistas, para não ficarem nervosos na hora do assalto. Um bandido me disse, o que é que você está pensando de mim? O meu terapeuta me disse que eu tenho que mostrar naturalidade, para que a pessoa pense que eu sou um criminoso frio, e a pessoa não sabe que eu sou mais nervoso do que ela. Eu falei, você frequenta terapeuta, meu filho? Ele disse, para que eu roubo? Eu roubo para isso, para pagar meu terapeuta. Eu digo, Deus te abençoe, te dê muita paz, te ajude bastante, te dê muita serenidade, até o momento de te dar iluminação. O medo está levando-nos a este estado patológico, porque ele deflui também de um outro fenômeno sociológico, de outro fenômeno psicológico, que é a rotina. Aqueles que não têm ansiedade, aqueles que não estão vitimados pelo medo, acomodaram-se na rotina. Eles despertam na mesma hora, vão para o trabalho à mesma hora, fazem a mesma coisa, retornam a casa no mesmo horário e diariamente eles são aquela repetição. São tão rotineiros que eles leem o mesmo jornal, não mudam de jornal. Não, eu só leio este jornal, porque este é o melhor, não perco tempo. Assistem o mesmo programa de televisão e quando ligam é a mesma estação de rádio. A sua vida é aquela sucessão de rotinas cansativas, aquelas rotinas deprimentes. E toda a sua existência é para quando ele se aposentar. Quando eu me aposentar, eu tive uma amiga no IPASE, a repartição que eu trabalhava. Bom, eu era funcionário público, então eu ia lá, porque não chegamos também assim a trabalhar, eu frequentava o IPASE, e ela também. E ela estava comprando coleções para ler quando se aposentasse. Ela disse, quando eu me aposentar, Divaldo, eu vou me deitar numa rede e vou ler estas maravilhosas coleções. Então comprou o Tesouro da Juventude, já era uma senhora de 40 anos, comprou História Natural, História Universal, foi comprando e morreu em um acidente automobilístico antes de aposentar-se. As pessoas transferimos para depois da aposentadoria aquilo que deveríamos fruir durante o tempo que precede a aposentadoria. Mas a nossa rotina não deixa. Se por acaso chamamos uma dessas pessoas para ouvir uma conferência, para ir a um teatro, para ir a um espetáculo de dança, para ir ouvir uma apresentação de canto, não. Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que estar no trabalho a tal hora, eu tenho que fazer tal coisa, que faz todos os dias. E esta rotina está matando o indivíduo. O Dr. Rollo May, o grande psicólogo americano, fez uma análise desta rotina norte-americana, sintetizada numa experiência vivencial de um chofer de ônibus do bairro do Bronx, em Nova York. Esse homem, repentinamente, furtou um ônibus e saiu em disparada de New York para New Jersey, demandando a estrada interestadual para atingir a Flórida. Naturalmente, dado o alarme, ele foi interditado na primeira oportunidade pela polícia rodoviária e veio trazido a Nova York. Chegando a Nova York, a polícia perguntou, mas você não sabia
que era impossível furtar um ônibus? Sim, sabia. E por que você furtou? Bem, eu furtei para quebrar a rotina. Eu já não aguentava dirigir aquele ônibus. Há 26 anos eu dirijo o mesmo ônibus, no mesmo horário, diariamente. Eu pegava pela manhã, passava nos mesmos pontos, entravam as mesmas pessoas. Eu já estou dirigindo para a terceira geração. As pessoas que entram, quando entram no ônibus, dizem sorrindo, bom dia. E no inconsciente dizem, tomara que haja um acidente. À noite, quando se despedem, dizem, até amanhã. Eu arrebentado ainda dizem, que tenha boa noite. Sabendo que eu não vou dormir, porque depois de trabalhar neste motor, eu não posso dormir. Então eu furtei um ônibus, porque assim eu quebrei a rotina. A polícia achou que era um delito tão insignificante. E ele era primário, então resolveu não inculpá-lo. A companhia de ônibus dispensou. E mais do que isso, não o tirou do emprego. Mas a surpresa desse chofer foi no dia seguinte. Ele pegou o ônibus, fez o mesmo trajeto e quando chegou ao bairro do Bronx, na praça principal, estava uma festa com palanque armado. Obrigaram-no a saltar do ônibus. Deram-lhe flores e bombons. E um orador, porque a coisa que não falta neste mundo é orador. E um orador começou a elogiar a grandeza dele e disse-lhe, ipsis verbis, o senhor fez uma coisa que todos nós gostaríamos de ter tido a coragem de fazer, porque ninguém aguenta esta rotina. O senhor é o nosso herói. E Rolomei diz que nós, paradoxalmente, elegemos o delito, o crime, o escândalo, como sendo os motivos da quebra de rotina. O indivíduo comete um crime, um homicídio, e logo ele se torna notícia de jornal. Ele é sensação. Todo mundo imita, as televisões anotam. Em breve ele escreve a autobiografia, é feita uma peça de teatro, é projetado um filme, as pessoas se apaixonam. As moças, as senhoras, as senhoritas mais idosas, vão ao cárcere para convertê-lo a Jesus. E, se possível, convertê-lo a elas. Apaixonam-se. Então tem aquele romance todo e se tornam esses bandidos nossos heróis. Mas ninguém lembra das vítimas. O assassinado, a viúva, as crianças órfãs, porque isso é rotina. Ser vítima de tragédia é rotina, mas ser o autor da tragédia não é rotina. E é para sair desta rotina que o indivíduo faz o mecanismo da ansiedade e se torna a pessoa mais importante da sua empresa. É o outro lado da questão do homem psicológico social. Ele é a chave mestra da empresa. Ele diz mesmo aos amigos, no dia que eu não vou lá, aquilo não funciona. Eu tenho que estar lá de 6 da manhã a 10 da noite, porque senão aquele negócio não funciona. A esposa diz, meu bem, mas vamos a tal lugar. Não posso. Você sabe que o banco, e quem trabalha em banco é dono do banco. Você sabe que o banco não me dá folga. Você sabe que lá a empresa não me dá, você já imaginou se eu saio de lá, aquilo não roda. É a maior ilusão da criatura humana, porque as empresas são impessoais, são computadores para darem lucro. Qualquer tentativa de humanizar a empresa é um equívoco. E para tanto, Miller escreveu uma peça notável, a que ele deu o nome de A Morte do Cachê do Viajante. Arthur Miller, quando apresentou esta peça no cenário norte-americano, ele retratava o drama desse homem importante, desta peça-chave, indispensável, entre aspas, no contexto da sociedade ansiosa. Porque a história dele, de Loma, é toda uma trajetória que sai da rotina para a ansiedade. Ele ansiava ser um homem brilhante, ser o primeiro na companhia de seguros. Ele ansiava ser o maior, porque ele achava que o maior seria o melhor e que o melhor seria mais feliz. E toda a trama da peça de Arthur Miller, porque o teatro representa o cotidiano, e psicológica, psicanaliticamente, essas representações dão-nos a dimensão do nosso comportamento inconsciente. E Loma trabalha, ele não tem tempo para nada, nem para a família, ele dá coisas à família. Ele não tem tempo para os filhos, como muita gente, porque ele tem que chegar ao primeiro posto. Ele então compra os filhos.
Ele deu uma motoca antes do tempo ao filho de 16 anos, dá um automóvel, dá para a esposa um eletrodoméstico a mais, porque ele tem que progredir, tem que ganhar dinheiro para ser o primeiro. E nesta ansiedade ele foi subindo, e quando ele já estava quase na condição de primeiro, a administração da empresa reuniu-se e disse: Lama, está na hora de você tirar férias. Você trabalhou demais, você nos ajudou muito, está na hora de tirar férias. Ele disse: mas agora eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias... Não tem nada não. Não se preocupe não, aqui a empresa, a diretoria substitui você, é um período breve, tire 6 meses, fique 1 ano, vá para casa, vá para o Havaí, passei, mas eu não posso, porque se eu não estiver à frente da empresa... Não se preocupe não. Nós temos aí uns jovens, mas jovens, eu sou jovem, bem, um jovem. Aos 50 anos você já não é tão jovem assim. Não, mas eu me sinto... Bom, isso é como você se sente, mas nós nos sentimos diferentes. Você veja, você não vai poder competir com um rapaz de 25 anos. Ele diz: mas ninguém é capaz de me substituir. Loma, tem mais de 50 candidatos aqui para nós, melhores do que você. Você já conseguiu um alto patamar, já está cansado. A rapaziada tem garra, deseja o triunfo, porque Loma estava acompanhado, como ele acompanhou aqueles a quem derrubou. Estava acompanhado daqueles que o queriam derrubar. Esta é a competição da vida, principalmente no capitalismo. Nós tiramos o pé, o outro bota às vezes na frente e passa a perna. Depois ele olha para trás, às vezes a coincidência, ele caiu. Mas já que eu estou aqui, eu vou adiante. E nós tomamos o lugar na sofreguidão até que o próximo nos derrube. E quando Loma se dá conta, ele era um homem descartável. Porque em todas as empresas, em todos os lugares, em todos os movimentos religiosos ou não, somos homens descartáveis. Felizmente, ninguém faz falta. A falta é emocional, é sentimental, afetiva, é a falta momentânea do choque. Porque nós imprimimos uma direção muito personalista e psicológica, e que necessita de renovação. As águas que batem constantemente se tornam saudáveis. As águas paradas fazem o pântano. E é necessário renovar. Renovar é a palavra de ordem. Mas nós, aqueles que nos consideramos o primeiro, não admitimos. E nesse momento Norma suicida-se. Já que ele não era aquele homem dispensável que julgava ser, a sua vida perdeu sentido. Porque ele não tinha outras metas. Ele não se aventurou no conceito kierkegaardiano. Ele se limitou a uma rotina ansiosa de busca de um posto que estava além da sua realidade psicológica. Ele perdeu a identidade. A sua identidade era a empresa. Eu tenho amigos que sempre que eu os vejo, não os vejo. Eu vejo a empresa de que eles sempre me falam. Quando eles vêm conversar comigo é só sobre a empresa. Outros, quando vêm conversar comigo, é sobre isto, seu mecanismo de trabalho ou a sua doutrina. Há pessoas, por exemplo, na área religiosa, que toda vez que nos encontram tem uma pergunta espírita para fazer. Porque a gente tem que respirar o espiritismo sempre. E eles têm que ter 1.794.352 perguntas não respondidas. Então eles perguntam tudo. Eles às vezes está chovendo, o que será? É alguma coisa dos guias? Eu digo: não, é da atmosfera mesmo. Porque não tem outro assunto. Quando ele vai chegando, eu digo assim: ai meu Deus, lá veio o espiritismo. Porque o indivíduo se desidentifica. É necessário manter a sua identidade. Uma identidade jovial. Viver na polivalência das ideias e não na monoideia. Monoideia é circunferência emocional. É queda do compromisso com a sociedade. É isolacionismo. Então esses biótipos somente estão felizes quando encontram parceiros. Então dizemos: olha, vai haver uma reunião social. Eu, espírita, eu ir a uma reunião social? E eu digo: e o que tem? Não, lá é uma sociedade pervertida. Eu digo: então vá curar, meu filho. Ficar entre os anjos não há vantagem nenhuma, vá lá. Lá é que necessita da sua diretriz. Não, mas eu posso me contaminar. Eu digo: então o problema é seu, não é da sociedade. Porque na hora em que os médicos têm medo da doença, acabou-se a humanidade. Nós que temos a mensagem, vamos levar. Aliás, a reunião de hoje não é para levar espiritismo, não. É para tomar refresco, comer canapés, falar um pouco da vida do próximo, sorrindo. Todo mundo fala.
Como disse uma amiga minha, a gente fala por falar, mas não é por mal não, eu não estou falando aqui, eu sei também que estão falando de mim, então a gente se distrai. E ela tem razão. Entre essa fofoca e a calúnia, há um abismo muito grande. Porque a gente faz a fofoca sem querer. A gente chega e faz assim, você notou como o Divaldo estava hoje? Olha, isso é pior do que um tiro no escuro. Ou então a pessoa tem uma exclamação e fala, Mas isso é tão saudável. E a gente só faz com quem gosta. Porque de quem a gente não gosta já morreu, a gente não nota. Então não chama atenção. Ninguém se incomode, portanto, com fofoca, maledicência. Isso da vida é sinal de que estamos vivendo e num bom contexto. Num contexto de pessoas que discordam de nós. Eles nos ajudam a quebrar a rotina. Eu tive uma experiência de rotina que o Dr. Rollo May chama a experiência homem-espelho. Sem querer, nós somos pessoas espelho. Quem é que diante da moda se atreve a ficar fora da moda? Só se não tiver dinheiro. Mas aí pede uma roupinha emprestada, dá um jeito. Quem é que se atreve? Só mesmo aqueles que estão na paranoia. No ano de 1969, por primeira vez eu fui aos Estados Unidos. E ali eu tive a oportunidade de ir a Nova York, onde tinha algumas conferências com intérprete. Quando eu cheguei ao hotel em Nova York, procedente de Porto Rico, eu me dei conta que estava em Nova York. E coitadinho, de Feira de Santana, de repente em Nova York, eu senti uma coisa que ninguém pode imaginar. Eu disse assim, Divaldo, você está em Nova York. Eu disse, meu Deus, eu estou em Nova York. Aí eu parei, deixei a mala e aspirei aquele ar poluído, maravilhoso de Nova York. E perguntei ao gerente do hotel, onde é Times Square? Pronunciei bem. Ele disse, de Times Square? Eu digo, sim, senhor. Ele disse, olha, o senhor vai tal. Eu digo, muito bem. Eu comprei um mapa, o senhor pode mostrar onde é? Ele disse, pois não. O senhor está aqui no hotel na rua 23. Times Square é aqui na Broadway, a 5 quadras. Está bem? Eu digo, está bem. E fiquei admirado que eu estava entendendo o que o homem falava. Não entendia tudo. O que eu não entendia, eu completava. Afinal de contas, baiano é pessoa mesmo. A gente adivinha, não precisa saber. Fui andando, porque não podia pagar táxi. Quando eu cheguei a Times Square, eram 18 horas. E eu sabia de Feira de Santana que Times Square era a praça mais iluminada do mundo. Eu que vinha da praça de Nossa Senhora Santana, que conhecia aquela praça, fiquei com uma certa ponta de despeito contra Nova York, aguardando o que o americano tinha para dar. Começaram-se as luzes a ser acesas. E eu fui olhando e fui ficando amargurado, porque a praça era mesmo mais iluminada do que a de Feira de Santana. Daí a pouco, quando eu olhei, todas as paredes forradas de lâmpadas, os letreiros luminosos em movimento. E eu disse, mas que notável, é Times Square. Encostei-me num poste e disse, meu Deus, eu estou em Times Square. Mas aí eu notei que a praça não era também tão grande assim. Lá em Feira, que nós tínhamos a avenida maior do mundo, que era a Avenida Senhor dos Passos, eu olhei para aquela pracinha e digo, ora, nós temos praças maiores, a Praça Padre Ovídio é muito maior do que esta. Me lembrei das praças aqui de Salvador, do Largo do Tanque, que era muito maior do que Times Square, porque brasileiro é assim, nós temos tudo melhor do mundo. Aí eu fui substituindo. E aí eu já saturei um pouco de Times Square, eram 11 da noite. E estava no movimento de teatro, os jovens passavam, as starlets, e eu notei que todos vestiam mais ou menos a mesma indumentária. Era uma indumentária longa, que vinha até o chão, de boca larga, e eu digo, que graça. Mas com o vento de novembro, aqueles vestidos abriam um pouco e eu dava para perceber que eram jovens em trajes sumários que iam para os teatros com uma capa. E também percebi que era muito difícil saber quem era homem, quem era moça, aquela dificuldade, todo mundo igual, cabelo igual. Mas aí eu notei que os rapazes tinham uma indumentária diferente. Era aberta, era uma calça, uma pantalona. E eu olhei aquelas pantalonas enormes que cobriam o sapato e digo, meu Deus, eu nunca irei usar uma calça desta. Uma pantalona desta, jamais. Nem da outra reencarnação. Isto é bom para americano, porque além de estar na moda, ela serve para varrer a rua. Porque eles iam andando. Bom, fiquei a temporada em Nova York, retornei ao Brasil no ano de 1975.
Eu estava em São Paulo e tinha uma conferência na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu fiz uma análise das minhas roupas e estavam como um chargista esclareceu. Ele disse que estava deitado e no silêncio da noite ele ouviu um ruído. Então ele acordou assustado. Foi ver o que era. Eram as roupas caindo de moda. As minhas já haviam caído de moda fazia muito tempo. E aí eu digo assim, meu Deus, eu estou em São Paulo. Imagina, baiana em São Paulo, eu vou comprar uma calça da moda para falar hoje da federação. Porque o orador espírita, a roupa dele de palestra é de palestra. A outra é do diário. E não mistura, só quando cai de moda passa para o diário e ele compra de palestra. Então eu fui a uma loja na rua direita, que era uma rua muito elegante na época. Entrei numa loja e disse, vou comprar uma roupa na rua direita. Em São Paulo, da Baixa do Sapateiro à rua direita. Quando eu entrei, veio um vendedor. Desses vendedores que a gente compra o que ele quer e não o que a gente foi comprar. Ele sorriu para mim e disse, pois não, cavalheiro? Eu digo, já me comprou. Pelo riso dele, eu vi que eu não ia comprar a roupa que eu queria. Eu fiquei meio sem jeito, eu disse, eu queria ver assim umas calças. Eu tenho a calça que foi feita para o Senhor. Acabou de chegar. Eu digo, ah, meu Deus. Ele veio, colocou a calça na vitrine em cima do balcão e passou a mão na calça, quase sensualmente. Ele disse, olhe. Quando ele passou a mão, eu fui me arrepiando. E fui olhando. Quando chegou no fim, a boca era 28 ou 32. Eu disse, não, meu filho, eu sou um homem de mais de 40 anos, já naquela época. E eu prefiro uma roupa clássica. Ele disse, não me diga que o senhor é cafona. Eu digo, não, até que não, mas aqui essa é calça para jovens. Não, senhor. Esta calça acaba de chegar dos Estados Unidos. É boca 28. Quer dizer, cobria o sapato com folga. E então nós estamos lançando em São Paulo agora. E eu disse, mas não fica bem para mim. Não me diga que o senhor é baiano. Eu disse, é por incrível que pareça, eu sou baiano. Como é que você descobriu? Ele disse, eu também sou, bichinho. Eu disse, mas, meu Deus, com tanta loja em São Paulo, Deus me levar a uma que eu vou encontrar o baiano, vai ver até que é do Pau da Lima. Era só o que faltava. Mas eu disse, não, meu filho, já que nós falamos o mesmo idioma, veja que não fica bem para mim. Ele disse, como não fica? Esta é calça para alguém que tem um corpinho como o seu, um corpo de toureiro. Eu aí prendi a respiração para ficar com o corpo de toureiro. E ele disse, experimente. Eu digo, não, eu não vou querer, experimente. Ele disse, mas eu não vou comprar. Não paga nada, experimente. Já abriu a cortina, eu já entrei, quando eu olhei já tinha experimentado. E aí eu fiquei com vergonha com aquela saia horrível. Ele abriu a cortina e me disse, mas está... Por que o senhor não se dedica a ser manequim? Eu digo, não, eu já sou funcionário público. E o governo não deixa, só pode ter uma profissão. Ele disse, agora o senhor ande. Eu digo, meu filho, eu não sei caminhar. Ande. Eu digo, ande. Eu aí andei. E a calça jogando para lá, jogando para cá. Ele riu e disse, vê? Está formidável. O senhor vai levar quantas? Eu disse, eu não ia levar nenhuma, mas vai levar. Eu fiquei com vergonha, digo, é capaz até dele me bater se eu não comprar. Eu digo, eu levo esta. E levei a calça. E quase chorei. Porque a calça custava o dinheiro de um terno. Que era calça, paletó e colete. Eu digo, perdi os dois. Cheguei ao hotel, botei a tal da calça na cama e digo, meu Deus, isto é provação. Chegou a hora da palestra. Eu olhei a tal que pertencia ao passado e olhei a que pertencia ao futuro. E fiquei ansioso. Qual é que eu vi? Eu suei, transpirei de emoção. Qual é que eu visto? Olha, eu vou correr o risco. Aí vesti a tal. Mas quando eu desci o elevador do hotel, que eu vi aquela coisa abanando, eu digo, lá na federação, que é um lugar austero, eles vão pensar que eu enlouqueci. Ia voltar para tocar, não dava tempo. Peguei um táxi e fui. Entrei na federação com ela dobrada assim.
Felizmente havia muita gente. Não dava para o povo me ver da cintura para baixo. Subi e fiquei atrás da tribuna. Graças a Deus lá tem tribuna. Fiquei atrás. Chegou o momento, eu falei. Me esqueci da calça, falei. Quando eu terminei, uma amiga me disse assim: Divaldo, você hoje esteve como nunca. Eu disse: ah, você gostou do tema? Não só do tema, mas da calça também. Eu disse: como da calça? Você está na última moda. Eu disse: é? Ela disse: ah, está aparecendo agora, mas ficou elegantérrimo. Eu digo: é mesmo? Ela disse: é. Veja o presidente, era um senhor de 76 anos. Eu dei uma espiada, ele estava com uma calça de roda de boca de saia baiana. Aquela coisa. Aí eu fui olhando, todo mundo estava. No outro dia eu corri a rua direita. Quando eu cheguei, o vendedor disse: veio buscar outra do foi. Eu disse: olha aí o homem espelho. Como nós nos massificamos. Veja se eu ia me atrever daí por diante e fazer uma palestra com aquelas calças de boquinha desse tamanho. Então a gente passa a ver aquilo como uma coisa horrível. Caiu de moda. E como cai também de estética. É o homem espelho psicológico. Então o Dr. Rollo May pede a necessidade de seguirmos o conceito de Søren Kierkegaard, de nos aventurarmos no bom sentido, de quebrarmos a rotina, de buscarmos o homem social. O homem social é aquele que se renova, é aquele que psicologicamente é sempre novo, em qualquer idade. É sempre novo, mas não é ridículo. Ele é novo, mas não é infanto-juvenil. É aquele indivíduo que tem consciência da sua identidade. Mas para lograrmos psicologicamente isto, é necessário que nos deixemos bafejar pelas claridades diamantinas da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos diz que estamos em um trânsito evolutivo entre o berço e o túmulo, realizando uma aprendizagem para a universidade da vida imortal. A jornada na Terra é uma experiência. E como experiência nos devemos brindar com toda a oportunidade de aprendizagem. Diferindo de outras filosofias, a dialética otimista do Espiritismo dá-nos um comportamento de maneira ético, sociomoral, dos mais admiráveis. Porque nos ensina a assumir a identidade, que é a responsabilidade de si mesmo. A policiar-se no bom sentido do verbete. Policiar-se é não se permitir aquilo que possa a outrem prejudicar e a si próprio perturbar. A doutrina espírita, através deste conúbio com o mundo espiritual, adverte-nos sem palavra que iremos abandonar a carcaça orgânica e que iremos voltar à pátria de origem. Então nos pede também para que as ilusões, a calça de boca larga, o vestido de ombreiras, o penteado para cima, o corte curto ou longo, não afete a nossa integridade, que é a nossa individualidade. O ser eterno, que transita de encarnação em reencarnação, num somatório de experiências. Porque a personalidade, que é a experiência de cada etapa, morre com a disjunção cadavérica, quando as lições são incorporadas ao indivíduo, ao espírito eterno. E a pessoa, Divaldo Antônio Margarida José, desaparecem, como o aluno do jardim desaparece no aluno do pré-primário. Esse sucumbe na escola primária para dar lugar ao do nível médio. E assim sucessivamente. O pós-graduado é a pessoa que do jardim até ali teve várias experiências que seriam personalidades temporárias da área do ensino, formando a individualidade do seu conhecimento. A doutrina espírita, no bojo das informações, conhecimento e amor, adverte-nos para criarmos uma psicologia social de solidariedade. Porque a minha enfermidade é distúrbio no organismo social. A minha paz é harmonia no organismo da sociedade onde eu me encontro. É necessário que esta saúde mental, moral, psicológica seja atuante, para que esse homem psicológico social irradie no meio em que se encontra
mudando, inclusive, as estruturas sociais do meio no qual está colocado para evoluir. Porque este homem psicológico é aquele mesmo da evolução, da psicologia, na experiência que tivemos pela manhã de ontem. É o indivíduo que chegou ao topo do esclarecimento e descobriu que ele é, acima de tudo, um homem imortal, de uma psicologia transpessoal, profunda, universalista, de uma psicologia que começa antes do berço e que se alonga depois da tumba e não se acaba nunca mais na nossa dimensão limitada de tempo e espaço. Este homem social da psicologia espírita é um homem dinâmico que se aventura a cada instante. É um homem que enfrenta desafios e esses desafios ele os enfrenta com aquela psicologia de Rudyard Kipling. Ele é capaz de repetir a mesma experiência 1000 vezes com entusiasmo da primeira vez. Ele é capaz de dizer a mesma frase inúmeras vezes com o elan da vez primeira que a pronunciou. Ele pode perder 1000 batalhas e recomeçar 1001 batalhas com aquele mesmo entusiasmo da primeira hora. Porque ele é, no conceito kiplingiano, um homem. E o próprio Rudyard Kipling nos dá a ideia deste homem mortal, deste homem social. O circo Barnum et Barnum estava em Londres. E Mr. Barnum era o rei do espetáculo mundial. Naquela apresentação, algo aconteceu que abalou as estruturas do circo. Bozo, o elefante central, havia enlouquecido. Tentou-se tudo para acalmar Bozo. Toda a terapêutica foi inútil. Dia a dia, o elefante era mais enfurecido. Enjaulado, amarrado, ele arrebentava correntes, ameaçava vidas, quando Mr. Barnum teve uma ideia. Anunciou no The Time que ia dar a Londres um espetáculo jamais visto. Matar o elefante em público. Então ele convidava a cidade para o espetáculo. Ver Bozo morrer. Era um elefante muito amado. E como o homem ainda tem sede de sangue, o circo romano está embutido nele por um atavismo. O espetáculo ficou superlotado a um alto preço para ver um atirador de elite aproximar-se da jaula e matar Bozo, que estaria solto dentro da jaula. No momento em que foi feito o anúncio e a jaula foi descerrada, descobriram dos tecidos que envolviam. O atirador de elite da Scotland Yard adentrou-se no picadeiro com fuzil, com mira telescópica, e o público delirantemente aplaudiu. Nesse momento, um homem negro, de pequena estatura, entrou também, dirigiu-se a Mr. Barnum, e sacando do paletó, deu-lhe para que Barnum segurasse. Diante da surpresa do dono do circo, o homem disse: trago-lhe aqui uma declaração firmada e autorizada pelo juiz. Eu desejo entrar na jaula, mas o senhor será despedaçado pelo animal. O animal está enfurecido. Eu sou domador de elefantes. E desejo entrar na jaula para poupar a vida desse animal. Cavalheiro, o senhor vai morrer. O animal vai destruí-lo. Eu dou a minha vida, que a mim me pertence, tenho esse direito. E as leis me concedem esse direito, estou autorizado pelo meritíssimo juiz. Mr. Barnum disse ao público: vejam a loucura desse homem. Narrou a sua proposta e o público disse: queremos vê-lo entrar na jaula. O público sempre quer espetáculo novo. Então Mr. Barnum pediu que ele fizesse uma declaração pública de que o circo não tinha responsabilidade e agora mandou que o atirador de elite ficasse numa postura que pudesse salvar a vida do homem. O homem mandou que abrissem a jaula, adentrou-se. A porta foi cerrada. Quando Bozo viu, sacudiu as 2 toneladas de peso e com todo o volume, ele avançou desesperado, emitindo grunhidos terríveis. Então o homem, impávido, começou a trautear um mantra. Ergueu a voz muito aguda, fez um pianíssimo, novamente modulou. O animal pareceu preso ao solo.
Ele continua aquele mantra monótono, repetitivo, e o animal balançando-se, urrando, emitindo ruídos terríveis, e o público ansioso, parado, e ele cantando o mantra, até que o animal veio docilmente, sentou-se, estendeu-lhe a tromba, ele subiu, sentou-se na cabeça do animal, deu 2 vezes a volta dentro da jaula, mandou abrir a jaula, veio ao picadeiro, Bozo estava radicalmente curado. O circo veio abaixo, numa explosão de palmas. Então Mr. Barnum perguntou: Senhor, isto é um milagre, é uma feitiçaria, isto é sobrenatural, o que é que o senhor fez? Nada, não fiz nada demais. Eu humanizei o animal, eu o levei a reencontrar a sua identidade. Eu sou indiano, esse animal é indiano, e ele é da minha região. Na minha região, as crianças brincavam com ele, falando o meu dialeto. Ele nasceu, cresceu ouvindo o meu dialeto. Depois ele foi aprisionado, foi amestrado em inglês, foi conduzido em inglês. E recentemente ele teve saudades do dialeto, saudades das suas raízes. Ele enlouqueceu. O que eu fiz foi dizer a Bozo que tudo estava bem no dialeto que ele estava acostumado. Ele parece que voltou à infância, que recordou o rio no qual se banhava, a floresta tropical onde vivia, acalmou-se. Dificilmente ele voltará a ter outra crise. Mas afinal, quem é o senhor? Eu sou Rudyard Kipling, o homem que entrou na jaula das nossas paixões. É necessário que muitos Rudyard Kipling entrem para acalmar o elefante bravio da nossa inferioridade. E que entrando na jaula, nos redescubra, arrebente o formato homem-espelho, homem-rotina, homem-ansiedade. E cantando o mantra de uma esperança espiritual, se pergunte: quem sou? O que é que eu vim fazer aqui? A minha vida está indo-se. Desde que eu nasci eu estou morrendo. De repente cessam todas as vibrações. Que será de mim? E a doutrina espírita lhe dirá: eis o viajante das estrelas, demandas do universo. Na sociedade em que vives, aplica a psicologia do amor. Porque o homem psicológico é sobretudo o homem que ama, que serve, que passa, gerando o homem social, que é o homem contemporâneo, precursor do homem dos dias por vindouros. Agora, aguardaremos as perguntas. A nossa equipe que foi solicitada, por favor, estejam a postos para receber as perguntas. As perguntas vocês podem dirigir por escrito, na pasta tem um bloco, e aí vocês colocam as questões por escrito. Se tiverem as perguntas, nós recolheremos. Se não, Divaldo prossegue. O senhor se referiu ontem ao complexo de Édipo. Ele existe mesmo? Pelo menos da maneira generalizada como Freud colocou. Sim, ele existe. Só que a explicação freudiana já é um efeito da explicação real que o espiritismo dá. No complexo de Édipo, quando o filho se apaixona pela mãe, ou vice-versa, esse fenômeno tem raízes em encarnações passadas. Freud viu aí a manifestação da libido, essa herança ancestral e animal da criatura humana. O espiritismo projeta luz sobre o problema, não negando a visão freudiana, porém informando que há raízes afetivas que agora deveriam ser regularizadas através da santificação do amor,
da mãe pelo filho e desse sentimento de gratidão do filho pela mãe, sem degenerar nas manifestações sexuais. Pela segunda vez ouço falar sobre a bondade ou caridade que o homem realiza para com aquele que é autor de um crime, e que não nos lembramos dos que são vítimas. Gostaria, se possível, de compreender o sentido que o senhor dá a este fato. É errado tentarmos despertar nesse criminoso a necessidade de busca no bem? Seria errada a caridade, a doação de nós mesmos, ou a visita aos cárceres? Bem se vê que não entendeu mesmo. Eu me refiro que há uma compaixão muito grande pelo criminoso e nenhum movimento em favor da vítima. Quando se fala, por exemplo, dos direitos humanos na televisão, para que os cárceres sejam humanizados, estamos de acordo. Para que se liberem de determinadas penas, para que se diminua o número de encarcerados nas celas em que eles vivem promiscuidade, muito bem. Mas eu pergunto aqui se os senhores já viram, já ouviram qualquer movimento em benefício das viúvas, das pessoas que tomaram tiros de criminosos e ficaram paralíticas, dos órfãos. Alguém já se lembrou de visitar as vítimas de homicida? Mas todo mundo, com exceção, quer visitar o homicida porque se tornou notícia. Raramente, mesmo nós, os espíritas, procuramos no jornal saber o endereço da vítima, para poder ir à casa consolar a viúva, para levar a esperança aos filhinhos que ficaram na orfandade, ou para ir atender a pessoa paraplégica, tetraplégica, que recebeu uma bala que se lhe alojou na medula. O que desejamos informar não é que deixe de evangelizar o criminoso, mas é que não se dê uma preferência que está ficando mórbida. No período da Revolução, de amarga memória, eu ouvia muito falar dos direitos humanos daqueles que discordavam do contexto revolucionário. Mas eu conheço umas 40 pessoas que ficaram paralisadas, porque receberam tiros nos sequestros, que nos assaltos a bancos tiveram balas alojadas na medula. Conheço mais de uma dezena de viúvas que até hoje planteiam os seus maridos desencarnados na defesa dos seus deveres, que eram militares, que estavam ali porque a República exigia, a política da época exigia, e que nunca receberam visita de ninguém. Eles também têm direitos humanos. São esses direitos que não deveremos esquecer. Levar a palavra de esperança ao algoz é naturalmente uma caridade muito relevante. Mas não esquecer a vítima é um dever imediato. Porque Jesus disse, vá e não torne a pecar, depois que atendeu a mulher equivocada. Porque o homem vive nessa ansiedade constante? Primeiro, por causa do contexto psicológico. Nós somos educados para vencer os outros, para triunfar na vida. De cedo dizemos ao filho, você vai ser geólogo da Petrobras porque ganha muito dinheiro. Você vai ser terapeuta não sei o quê porque ganha muito dinheiro. Raramente você vai ser professor de escola primária. Quem vai botar um filho para ser professor primário? Para ganhar o quê? Quando nós deveríamos educar o filho dizendo que você vai ser um cidadão. A filha, você tem que triunfar, minha filha. Ao invés de cedo colocar o biquíni sumário na criança, para que ela vá perdendo o pudor, falar dos valores éticos, da preservação da sua equidade, da necessidade de respeitar o corpo, valorizar o corpo, como dizem os psicólogos, mas não através da nudez. Porque já que a natureza não nos deu pelos para nos defender das intempéries, nos deu inteligência para pôr tecidos que são cobertura artificial. Eu tenho ouvido com todo respeito a chamada valorização do corpo em algumas áreas da psicologia, mandando a pessoa ficar em casa nua, para cima e para baixo, valorizando o corpo. Graças a Deus aqui em Salvador até que dá, mas eu queria ver isso lá com a doutora Bárbara Ivanova em Moscou, 32 abaixo de zero. São violências. Então nós criamos mecanismos de ansiedade. A moda nos obriga a estar acompanhando o processo, às vezes, de personalidades psicopatas que criam figurinos à la manière que eles têm. E nós começamos a ficar amargurados porque não podemos estar na moda. Pessoas fazem um mecanismo de ansiedade porque dizem, eu ir ao Congresso? Com que roupa eu vou ao Congresso? O Congresso não estabeleceu uniforme. Duas amigas me disseram, de modo você acha que eu vou para lá com essa saia e blusas que eu tenho? E eu digo, minha filha, o uniforme do Congresso é saia e blusa. Quantas saias e blusas você tem? Eu tenho 2 saias e 2 blusas, eu tenho 4 vestidos. Um dia vai de saia
preta, blusa branca. No outro dia de saia branca, blusa preta. No outro dia todo de preto, no outro dia todo de branco. Foi ao congresso inteiro. Ninguém descobre. Você compra um pedaço de pano vermelho, amarra, dá um nó, tá na moda. Faz estilo Rede Globo, dobra a ponta, dá um nó. O povo vai pensar que é a última moda da novela, você vai ver, no outro dia, está todo mundo amarrado. Porque é assim, você passeia com esse nó para lá e para cá, você vai ver, em meia hora tem muito nó por aí. Então a gente faz um mecanismo de ansiedade. Uma ansiedade atormentante, que faz o mecanismo de depressão. Porque a gente começa a se achar a pior criatura da Terra. Só eu é que não posso fazer isto. Férias. Meu Deus. Eu conheço dezenas de pessoas que vão conversar comigo, mas eu sou tão infeliz. Eu nunca tive férias. Mas eu também nunca tive. Ah, mas você viaja. Eu digo, não queira viajar como eu. Eu conheço todos os quartos de hotel, todos os quartos da casa de confrade e todas as salas de centro espírita. Eu salto do avião, entro no carro, vou para um quarto. Saio do quarto, vou para a palestra. Saio da palestra, vou para o quarto. E vou para outro quarto. Mas nunca vaciei. Os amigos dizem, Valdo, você precisa tirar uns dias. Aí a pessoa fica tão romântica. Uns dias, eu digo, eu fico louco. Imagina eu ficar deitado numa praia. Os obsessores não me deixam, coitado. Viram para mim e falam assim, aí, hein? Gozando dinheiro alheio, hein? E pregando trabalho. Não dá. Então, as férias são mudança de atitude mental. Marco Prisco, espírito, um dia me escreveu, uma das melhores técnicas de repouso é mudança de atividade. A gente muda de atividade, muda naturalmente de motivação e repousa fazendo outra coisa. Quando estiverem cansados de uma atividade, arranje outra. Quando não tiverem, vão capinar o jardim, vão varrer a casa. As donas de casa, mudem os móveis do lugar. É uma ótima terapia contra a depressão. Todo deprimido é ótimo, ele fica paradinho, os outros trabalhando. Mãe, pai de deprimidos, negativo. Hoje você vai carregar o guarda-roupa, vai pôr a cama para lá, o guarda-roupa para cá. Se o guarda-roupa for embutido, muda a sala de jantar. Vai mudar, porque depois que transpira, que cansa, dorme sem tomar remédio. Agora fica o dia inteiro mole e na hora de dormir tem que tomar remédio. Então, mudar de atitude. A ansiedade provém disto. Como a correria da vida cotidiana, como conseguir essa serenidade, esse equilíbrio interior? Os grandes meditadores dizem que se adquire a paz não em lugares que nos coloquem alienados. Um lugar tranquilo, uma música suave. Isso não é busca de paz. Isso é fuga do mundo. A paz interior é feita no turbilhão. Todos dispomos de 5 minutos antes de dormir para meditar. Enquanto o homem faz a barba diante do espelho, ele dispõe de 5 minutos para meditar, olhando-se no espelho e meditando. Enquanto a moça se despenteia, porque agora quanto mais despenteada, mais penteada. Até despentear, enrolar fio por fio, ela tem aí 2 horas para meditar. Enquanto toma banho, notem quanto tempo gastamos em vão. Nós meditamos. A meditação é medir em torno de, pensar, envolver-se na ideia, concentrar. Então, nessa atividade febricitante, é muito melhor para meditar do que no silêncio. Porque no silêncio, quando nós paramos, o inconsciente libera clichês e nós ficamos amargurados, lembrando de coisas que já não podemos fazer mais. Notem os aposentados. Há até a chamada neurose de aposentado. Ele trabalhou a vida inteira, na hora que ele para, fica inútil. Então ele fica fazendo o trabalho, a mulher acende a luz, ele apaga para economizar energia. Ela abre o bico de gás, ele está gastando muito gás, ele desliga. Aí as minhas amigas dizem para o marido, rua! Homem dentro de casa só faz atrapalhar, a não ser quando ele é cozinheiro. Bota para a rua. Porque tem muito tempo mental. E no tempo mental, as ideias arquivadas vêm e fazem mecanismo de depressão. Na idade do lobo, os rapazezinhos de 46, 50 e tal, começam a se achar aqueles garotões. Aí ficam bonitinhos. Um amigo me definia esse biótipo. Ele diz, Divaldo, quando você vira uma pessoa andando arriada para frente, é velho. O bem espigado que fica inclinado para trás, é velho. Está na idade do lobo.
Para fingir que não é velho, ele mostra que está bem espigado e se não segurar atrás, ele cai. Então, meditar tem que ser no turbilhão. Não negar o mundo. Humberto Roden tem um pensamento notável e foi um grande meditador. Todo cristão que foge do mundo a pretexto de servir a Cristo é covarde. Todo cristão que fica no mundo gozando seus favores em nome de Cristo é mentiroso. O verdadeiro cristão é aquele que vive no mundo, que serve ao mundo, mas não é escravo do mundo, trabalhando com Jesus. Estar, mas não pertencer. Ser, mas não se deixar possuir. Poderia nos falar sobre a ansiedade nos dirigentes de povos, grandes empresários, latifundiários, e os seus reflexos na sociedade, sobretudo na espiritualidade? Este é um dos graves problemas do contexto social. Porque nós, o povinho de cá, que temos as nossas ansiedadezinhas neuróticas, não chegamos a prejudicar o contexto em que estamos o meio social. Mas os grandes capitães de indústria, os governantes, aqueles que têm que apresentar uma grande imagem do homem representativo e do homem que ele é deve ficar esmagado, fazem um mecanismo terrível de ansiedade. Foi feita em psicologia uma análise profunda deste biótipo. Nos tempos modernos, este biótipo começou no ano de 1870, por ocasião da Guerra Franco-Prussiana, que foi considerada, na época moderna, o desencadear das grandes guerras. Depois da Guerra Franco-Prussiana, os homens, para sobreviverem, descobriram que só era possível o triunfo se eles se tornassem capitães de indústria. E criou o tipo de capitão de indústria. Ele passou a ser um homem de aço, aquele homem que comanda homens, aquele homem que é o capitão do exército, que é o chefe, que é o general, aquele homem que não tem sentimentos, que não tem emoções, que manda homens matarem-se e que manda homens matarem, aquele homem que é frio, que chega em casa, não beija o filho porque ele é um homem que governa o mundo, criou uma sociedade de natureza psicopata. Porque logo depois, no começo do século, quando Bismarck começou a ameaçar a Terra e veio o problema da Primeira Guerra Mundial, este capitão de indústria deu-se conta que ele não era grande coisa. Todos os seus temores recalcados vieram à tona quando ele descobriu que as suas indústrias eram do Estado, porque o Estado obrigou que trabalhasse no esforço de guerra. Eles passaram e continuaram a ganhar muito dinheiro, mas perderam a sua identidade de dono. É o verbo possuir, possuído. Ao perder a identidade, eles fizeram um conflito de comportamento. Não adianta ter, porque quando se tem, se perde. E esse capitão de indústria criou, depois da Primeira Guerra Mundial, o que a psicologia chama a geração perdida. Foram os anos 20. Aqueles jovens que saíram da Primeira Guerra Mundial saíram desorientados. A Alemanha estava totalmente destruída. Não havia ética, não havia bases morais, nem havia ambições. Era uma geração perdida. Foi quando a Alemanha, a partir de 1928, no Ruhr, com os mineradores de carvão, voltou a industrializar-se e exigiu uma revisão do armistício de Paris. A revisão da Sala dos Espelhos que havia feito o armistício da paz. Nesse contexto, vem os anos 30, que são chamados os anos da ansiedade. Porque os anos 30 veio o nascimento do nazismo, do socialismo. O hitlerismo ganha as ruas. E nesse momento o jovem se torna, inevitavelmente, alguém que tem necessidade de uma realização de ordem dominadora. Ele perde a identidade para se massificar no integralismo, no socialismo, no nazismo e em todas as outras doutrinas absurdas que graçaram na época. Vem a Segunda Guerra Mundial e a década futura, dos anos 40, é chamada a geração destruída. Porque quando a Europa desperta para a paz, era uma Europa que havia perdido só na Inglaterra aproximadamente 30 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas morreram na Europa. Então, os grandes profetas foram Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir.
apresentando o existencialismo. É necessário que o indivíduo viva agora, que ele seja utilitarista. De repente cai a bomba, morreu, acabou-se. Esta geração desceu aos metrôs de Paris, foi à Rive Gauche e começou a viver a bastardada dos sentimentos, o imediatismo existencialista. Essa geração criou a sua deusa, Juliette Greco, e a cinematografia apresentou o biótipo do homem existencialista. Os anos 50 são os anos da Guerra Fria. Estamos saindo da Guerra da Coreia. Agora estamos na Guerra do Sudeste Asiático. Começam as perturbações, principalmente no Sudeste Asiático. E é aí em Saigon que a humanidade vê nascer uma nova era. A era de uma nova ansiedade. A política norte-americana manda os jovens para o Sudeste Asiático. E lá então nasce a geração chamada sem rumo, porque os veteranos voltam à América, trazem a droga a que se acostumaram no Vietnã. Era necessário estar drogado para matar, porque um jovem universitário saído de Yale, saído de qualquer universidade americana, para ir matar no Sudeste Asiático, não tinha motivação. Eles perguntavam aos seus comandantes, por que matar a esse povo que nós não conhecemos? Eles não ameaçam a América, não ameaçam nossa família. Por que teremos que matar? Deveremos matá-los porque o governo diz que é nosso inimigo. Para matar, então, eles usaram droga. A droga foi oferecida larga e oficialmente à juventude da luta no Vietnã. E ao retornar para casa, eram homens amargos. A década de 70 é a chamada geração amarga. Ela é o resultado do hippieísmo dos anos 60, da frustração porque afirmar o amor, que era sexo, beijar a flor e viver explorando o contexto, era a falência da doutrina de Marquise. Retorna para casa e os anos 80 são a geração esmagada. Porque não luz uma esperança nesse contexto social. Por sua vez, os líderes são manipulados pela sociedade. O grande ditador de hoje vai para o paredão amanhã. Aquele chefe arbitrário é levado ao fuzilamento. Este impiedoso é devorado pela morte natural. E esta ansiedade de dominar o mundo engendrou a guerra nas estrelas. Era uma ansiedade de subir ao monte, que é uma velha filosofia oriental, e não se contentar em ver o horizonte. Ele é o dono da montanha. Muita gente, quando sobe o monte, quer ser dono do monte, quer levar o monte para casa. Não pode. Esta ansiedade de dominar o monte frustra-o. Ele se amargura e se torna profundamente infeliz. Então, faltou, nesse contexto, o espiritualismo, quando o Oriente irrigou o Ocidente de doutrinas espiritualistas. Quando o Espiritismo trouxe, pela investigação científica, a certeza da imortalidade. Quando, de repente, esses líderes e governantes deram-se conta que eles também são mortais no corpo físico. Perderam a ansiedade e o contexto hoje se arruma em propostas de paz. Foi comovedor o dia em que Gorbachev propõe a Reagan o encontro que eles têm pela primeira vez para discutir o desarmamento de equipamentos de pequeno porte. Quando eles vão se encontrar em Riga, os horizontes da Terra desanuviam-se e a nuvem de ansiedade diminui. Um psicólogo escreveu uma entrevista que ele teve com a mãe e que retrata esse drama. Uma senhora muito nervosa foi a um terapeuta e disse, eu quero que o senhor me aconselhe. Porque diariamente a televisão diz que a morte virá do céu. Um míssil teleguiado, uma bomba de fissão nuclear. Então minha filhinha disse, mamãe, vamos mudar-nos para um lugar que não tenha céu. Porque então não teria o perigo. Notem o trauma psicológico sobre essa criança. Procurar um lugar sem céu. Porque é do céu que vem o drama. E eu me lembro que um dia, uma noite de muito sofrimento pessoal, Joana de Ângeles me apareceu e eu me queixei do meu problema pessoal interior. E ela me disse, meu filho, quando estiveres bloqueado pelo norte, perseguido no sul, angustiado a leste,
e com dificuldades a oeste, não te desesperes. O socorro vem do alto, o socorro vem do céu. Sempre há uma porta de saída. Aí está a visão espiritual. E a visão materialista, a morte vem do céu, a morte vem do alto. Gorbachev abre as portas. E quem é que não se comoveu até as lágrimas no momento da primeira martelada no Muro de Berlim? O Muro de Berlim em si mesmo não é de grande importância para a humanidade. É a mensagem subliminal para derrubarmos os muros psicológicos que nos separam. O casal está na mesma casa, porém separado pelo muro da indiferença. O pai saturou do filho e ergue um muro. A mãe cansou da filha e ergue um muro. Os filhos superaram os pais e erguem um muro. As criaturas estamos sorrindo, separadas por cortinas e muros de cristal. O símbolo da queda do Muro de Berlim é um apelo para que sejamos homens ponte. Joguemos pontes entre abismos, ao invés de mantermos separações. O homem ponte é feliz. E essas autoridades, à medida em que vão descobrindo a mortalidade corporal e a sua grande mortalidade, perdem a empáfia, perdem a velocidade do corpo, porque um coágulo cerebral coloca paralisado. E tornam-se pontes entre os países, entre as pessoas, tornando-se aqueles biótipos sonhados pelo Evangelho de Jesus. A pessoa me pede para telefonar, mas é impossível. Porque a pergunta é muito longa e também eu ficar no telefone ouvindo pergunta, não tenho tempo. Aderir à moda é uma futilidade que empobrece a alma? Não, de jeito nenhum. Enriquece de beleza, mas depender da moda e conflitear-se, isso empobrece a alma. Porque a moda é um mecanismo que ajuda o progresso. Imagine se todos nós usássemos o cobertor dorme bem com um buraco no meio e 2 presilhas do lado. Era horrível, ninguém aguentava. Isso também é estética. No nosso processo de evolução, nós notamos uma das áreas da desumanização que fala a psicologia. A psicologia transpessoal diz que um dos mecanismos de decadência da pessoa é a perda da beleza, perda do senso crítico, em palavras textuais. A pessoa, então, o que é que se dá? Mata a arte. A arte perdeu a sua figuratividade. A música, com todo respeito aos que gostam, se tornou um bárato de ruídos, sem mensagem. Um amigo definiu determinado tipo de música, ele disse, veja que é uma pessoa cortando batata. Pega a batata e vá, toque, 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 toque. Aí eu fiquei, quando botam certas músicas, eu fico, toque, toque, toque. É determinado tipo de música moderna. Não tenho nada contra também. São fases do processo evolutivo. Mas isso é a perda da linguagem, que passa para o verbo. À medida em que perigosamente evoluímos na horizontal e não na vertical, nós perdemos a linguagem. Hoje nós temos em todos os idiomas outro idioma embutido na linguagem. Por exemplo, nós saímos daqui e dizemos, puxa vida, mas Divaldo falou hoje. Puxa vida. Esse puxa vida não é uma linguagem. São verbetes de gíria que nós colocamos para substituir a linguagem. E se nós virmos, sem nenhum demérito, 2 choferes de praça conversando, nós não entendemos o que eles estão falando. Há a linguagem dos assaltantes, há a linguagem de outros delinquentes, há a linguagem universitária e há a linguagem tradicional. Fazendo uma vez uma leitura sobre o processo de mudança das palavras, dizia o autor que anteriormente se dizia vossa mercê. Mas era muito complicado. Imagina, eu chegar para o Geraldo assim, vossa mercê vai encerrar a sessão que horas? Geraldo fica ofendido. Então, se cunhou o verbete vamos-se, ou vós-me-se, que era mais compatível. Os escravos, na impossibilidade de pronunciarem corretamente, criaram vamos-se. Mais tarde houve uma corruptela e se criou a palavra você. Em determinadas regiões de Minas já se diz o se. No Triângulo Mineiro já diz você vai, e na rua a gente faz assim. Né? Aí vai passando.
Até há pouco tempo tinha oi. Oi quer dizer bom dia, como vai a família? Como a vida é muito sofrente, a gente faz assim, oi, o outro, oi. A morte da linguagem. E isto é evolução. Porque a evolução da beleza, da estética, da sabedoria, a arte de bem falar, a arte de bem escrever, pertencem ao mecanismo da evolução. A arte de bem vestir. Porque não é necessário estar luxuosamente vestido. É necessário estar bem vestido. Vestir-se bem é estar adequadamente vestido. Qualquer um pode. Com vestido de chita, de bulgariana, desde que seja assiado, lavado e passado a ferro, a pessoa está muito bem. O luxo é por causa da situação financeira da projeção social. Daí aderir à moda não é uma futilidade. Agora, viver em função da moda é falta do que fazer. Viver sempre procurando revista e ali está um laço, aqui está, não, é para ser uma das 10. Ou um dos 10, porque os homens também aqui para nós são terríveis. Porque algumas pessoas acham que os indivíduos que aderem à moda são pobres de espírito. Ah, eu não sei, estou perguntando a quem acha. Eu não acho. Eu acho que a pessoa que adere à moda é rica de dinheiro. Mas podia aplicar um pouco na outra moda. A moda dessa ansiedade de Kierkegaard, de ser a pessoa eticamente bem vestida. De usar, mas não depender daquilo que usa. O que você aconselha para combater a ansiedade? A meditação. No seminário do ano passado, nós sintetizamos vários mecanismos de umas 30 obras em 5 itens. Que a pessoa deveria datilografar, são 5 frases, colocar no espelho do banheiro ou no espelho onde se penteia, ou em um lugar que possa ver a cabeceira da cama ou aos pés da cama. E quanto possível a pessoa lia aquilo meditando. E depois que memorizasse, continuasse a ler, para não repetir mnemônica automaticamente. E era isso. A vida é bela. Porque a mania da gente é assim, mas a vida está horrorosa, mas eu não aguento mais a vida está horrorosa. A vida é a mesma. Nós é que estamos de mal com a vida. A vida é bela. Diariamente a gente olha e começa a pensar nas belezas da vida. Uma flor que desabrocha, uma criança que sorri, um ancião que nos sensibiliza, a lembrança de um carinho. Nós iremos fazer aqui, se for possível, uma reflexão em torno da psicologia de cura, uma terapia pela meditação muito interessante. Porque nós só nos lembramos dos maus momentos. A maioria diz assim, eu nunca tive um bom momento. Como que não teve? O dia do primeiro namoro. Quem é que não já teve o seu primeiro namoro? Até eu tive, coitado. Quem é que não lembra? Aquela alegria juvenil do primeiro namoro, do primeiro bolo de chocolate. Eu me refiro à alegria. Quantas e quantas milhares de alegrias. Passe a recordar um pouco seus momentos de felicidade. E trate de esquecer aqueles outros. Vamos ensinar a técnica. A vida é bela. Lembre-se de 1000 belezas. Até belezas que você já não acha mais. Lembre. Traga-as à atualidade. Incorpore-as ao seu comportamento. Segundo, eu nasci para amar. Aí nós vamos eliminar 1000 mecanismos negativos. Porque todo mundo nasceu para ser amado, né? Ai, meu Deus, ninguém me ama, até a canção diz. E você ama quem? Ah, eu amo a todo mundo e ninguém responde. Se você ama todo mundo, tá rico, imagine. A gente não aguenta amar a 3 de vez, ele ama todo mundo. Nós nascemos para amar. É maravilhoso, Senhor, diz a prece hindu, eu poder amar. Porque quando nós amamos, nós nos enriquecemos. Não tenhamos pressa que nos respondam. Porque o amor é um bumerangue, ninguém se engane. Jogue primeiro, ele volta. Então eu amo a Geraldo, que não me ama. Que ama a Antônio, que eu não ama. Que ama a Margarida, que tampouco o quer. Que ama a José, que me ama a mim. Olha aí. Eu olho assim para José e digo, será que vale a pena? Mas já que eu estou nessa carência, 2 pobres na mesma porta, louvado seja Deus. E aí eu vou descobrir os valores dele. E me planifico, porque o amor é convivência. Este amor que a gente vê e se apaixona é desejo. E todo desejo atendido acaba. É necessário que haja convivência. Dizia Nietzsche, o que sustenta o casamento não é o amor, é a amizade.
Porque o amor, aquela revolução, passa. Mas a amizade perdura. Ter com quem conversar, me dizia uma senhora. Pegar na mão, e eu recomendo. Casal de mão separada, vai para o brejo. Não percam tempo, o maridinho tá perto, vai como que não quer nada. Como vai, meu bem? Porque senão outra pega. Viajou de carro com ele, mãozinha na perna, tocando tambor. Marido adora essas coisas. De vez em quando diga palavras que o marido já esqueceu. Diga assim, não é meu bem. Vocês vejam bem, nós aqui, quem é que aguenta a mulher dizer, deixa pra lá, meu bem? A gente não aguenta, né? Aí tá assim, tadinha, olha que gracinha. Agora também o maridinho diga pra ela, olha, meu bem, se vista de coelhinho de Páscoa. E hoje leve um chocolatezinho, que ela é esposa há 40 anos, mas não está morta não. Porque senão alguém dá o ovinho de Páscoa na rua e ela leva para casa. Viu? A doutora Bárbara ontem falou aqui na Clarividência que ela percebeu que um dos filhos não era dele, mas ela não disse nada não. Foi o coelhinho de Páscoa. Então, esse intercâmbio da vida, a vida é bela. Eu nasci para amar. Amemos. Porque enquanto a gente ama, não tem tempo de se deprimir. Não fique esperando que o outro nos ame, não. Enche a cabeça de aburar quando ele chegar. Eu vou dizer isto, vou dizer aquilo, eu vou mandar uma carta. Homens, deem flores às mulheres. Eu não recomendo tirar no jardim alheio. Mas se não achar e for de noite, como que não quer nada? Mas leve. Leve até de plástico, que dura a vida toda. Aquelas horrorosas. O tempo urge. Só temos 5 minutinhos mais. Então, dei flores. Isto é, eu nasci para amar. Terceiro, eu nasci para servir. E nós lembramos de Gabriela Mistral, o seu grande hino de serviço. Quarto, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno um homem mau, com letra U, qualificativo. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Quinto, quero viver, e viver em plenitude. Diariamente leiam isto. Meditem, orem, ansiosos e deprimidos, visitem pessoas aflitas, para medir o seu pequeno problema com os grandes problemas. Tornem-se úteis. Na arte de ajudar está a terapia libertadora para encontrar a saúde. Até amanhã, às 8 horas, se Deus quiser.